Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 até o 15, e vamos ler o versículo, também o capítulo 15 até o versículo 7. Uma longa leitura. A palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas, capítulo 14. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus. Temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atirava com arcos. Todos eram homens valentes. Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, e ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústias. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra,
Senhor, porque ela é sempre oportuna para nos ensinar, Deus, para nos trazer discernimento, para nos trazer crescimento em Ti. Que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra fala aos nossos corações, Senhor, e cumpra todo o propósito, Senhor, para o qual ela está sendo, Deus, meditada nesta noite, neste lugar, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma ocasião que eu estava fazendo uma leitura da palavra de Deus, durante um período, quando eu cheguei nesse capítulo 14 de 2 Crônicas, eu me detive um pouco aqui, sendo ministrado pelo Senhor nessa passagem que fala sobre a vida deste rei chamado Asa, sobre a sua vida, sobre a sua conduta, de como ele procurou, como nós procuramos ainda hoje agradar e a servir a Deus. O que lemos aqui, nessa noite, vai ser dois paralelos, dois caminhos que os homens tomam na sua vida. Asa, ele tomou um caminho de temor, de obediência, de viver no princípio da palavra de Deus. Ao passo que a nação de Israel e as outras nações existentes naquela época, elas simplesmente decidiram agir segundo os seus próprios quereres, sua própria vontade. De certa forma, o que lemos aqui representa um pouco de nós também, na nossa conduta, no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus, do nosso estar com Deus. Tanto a nação de Israel, e naquele tempo estava dividida entre o reino do norte, que era representado por Israel, tendo a sua capital Samaria, e pelo reino do sul, que era Judá, tendo a sua capital Jerusalém. Todos esses homens conheciam a Deus, já tinham ouvido falar do Senhor, e de como Deus tinha o instruído a viver uma vida com Ele. O que se destaca nessas palavras, no que lemos nessa noite, é o seguinte: de que modo nós temos vivido com Deus, de que modo nós temos praticado a palavra de Deus, e quais têm sido esses resultados sobre as nossas vidas. Nós vemos aqui que Asa, e no seu reino, o seu povo, teve paz por obedecer a Deus. Ao passo que Israel, o restante das nações, eles só tiveram perturbações, angústias, tiveram aflições, porque deixaram de servir a Deus, porque deixaram de andar com Deus. Viver uma vida de obediência a Deus é exatamente isso, é nós falarmos com Ele, mas nós também andarmos com Ele. E acima de tudo, praticarmos aquilo que a sua palavra diz. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele vai falar algo muito semelhante a isso, que não nos basta ser apenas ouvintes da palavra de Deus, que não nos basta ser conhecedores, falando aqui da linguagem de hoje, da minha linguagem, que não nos basta a gente ter um conhecimento de Deus, mas não praticar as verdades de Deus. A prática da palavra de Deus, a prática dos ensinamentos do Senhor, com certeza sempre vai trazer benefícios para nossas vidas. No caso de Asa, foram tempos de paz. A gente vê que nesse tempo ele edificou, ele construiu. Nesse tempo ele foi se ajustando à vida dele com aquilo que estava relacionado à palavra de Deus. E assim também nós precisamos conduzir a nossa vida. Uma vida de obediência, uma vida de temor a Deus. Amém? A mensagem que eu quero compartilhar nessa noite, eu coloquei como tema os benefícios da obediência a Deus. Poderíamos citar muitos benefícios por termos uma vida de temor e de obediência à palavra do Senhor. Com certeza sempre nos trará alguns resultados que com certeza beneficiam a nossa vida. Os atos do rei Asa representam uma vida com Deus. A vida do rei, nos seus primeiros anos de reinado, nos traz a consciência de como viver e andar com Deus, vivendo no conhecimento e na prática da sua palavra. Primeiro, capítulo 14, versículo 2. Asa, ele fez o que era reto perante aos olhos do seu Deus.
Podemos dizer, amado, que Asa, ele viu a vida dele, a vida da nação, com os próprios olhos de Deus. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus, sobre a lente, as mesmas expectativas de Deus. As situações que nós vivemos hoje no nosso dia, trazendo para o nosso momento, para os nossos dias, para o nosso século, as coisas não são diferentes. Nós vemos que as nações estão conturbadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão sofrendo toda sorte de tormentos. As pessoas estão sem paz, estão sem alegria, necessitando de Deus. Exatamente por não estabelecerem o princípio da palavra de Deus em suas vidas. O evangelho tem sido pregado, a palavra tem sido ministrada. As pessoas têm sido servidas com a palavra do Senhor. Mas muitas vezes não querem pôr isso em prática. Muitas vezes não querem abrir mão para viver os princípios da palavra de Deus. Isso resulta em quê? Naquilo que nós vimos a partir do capítulo 15. Em tristeza, em aflições e em tormentos. Quando nós lemos o capítulo 14, nós vamos ver que Asa, mesmo buscando a Deus, ele teve problemas, ele teve crise. Ele foi acometido por um exército que se levantou contra a vida dele. Não quero nessa noite, meus irmãos, trazer uma mensagem que fala para você, busca a Deus e vai estar tudo bem. Não é essa mensagem que a própria palavra, ela não diz dessa forma. Mas ela diz que aquele homem ele teve paz, porque a paz que Deus dá a cada um de nós é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que vem do teu espírito, é uma paz que vem dele. Ainda que as circunstâncias elas nos cerquem, ainda que as situações elas venham contra as nossas vidas, mas quando nós estamos vivendo no princípio da palavra de Deus, nós vamos vencer 1 milhão de soldados, porque o Senhor estará conosco nas nossas batalhas. Nenhuma batalha, meus irmãos, estará perdida quando nós estamos pisando nesse terreno poderoso, nesse terreno sólido que é a palavra de Deus. Amados, nenhuma luta estará perdida, porque o Senhor com certeza, Ele vai nos dar a vitória. Então Asa, ele viu as coisas, ele viu a situação com os olhos de Deus. E requer que nós também, nos nossos dias, nós comecemos a olhar as situações com os olhos de Deus. Como Deus vê a minha casa, como Deus vê a minha família, como Deus vê a minha igreja, como Deus vê as pessoas lá fora. Com qual olhar nós temos olhado essas coisas. E ao mesmo tempo que olhamos, ao mesmo tempo que analisarmos as situações, nós precisamos empregar os princípios da palavra de Deus em cada situação. É a arma espiritual que nós temos, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, é o que nós podemos, é com que nós podemos combater aquilo que vem contra a nossa vida. Mas para isso precisamos sim do conhecimento, precisamos conhecer a Deus, precisamos estar com Ele e sem dúvida viver aquilo que Ele nos diz. Asa, ele andou com Deus, ele viveu os princípios da palavra de Deus. Asa, ele tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as suas estátuas. Amados, nos dias de Asa, nos dias do Antigo Testamento, era comum as pessoas fazer altares para cultuar os seus ídolos, os seus deuses. E de fato era necessário construir altares. Toda vez que se via um altar, algum deus estaria sendo cultuado ou servido. Asa, quando ele foi fazer essa limpeza no seu reino, quando ele foi fazer essa verificação, talvez não foi difícil ele constatar os altares estabelecidos na cidade. Esses altos falam de alguns lugares que as pessoas estabeleciam e ali colocavam os seus altares para ali adorar a seu Deus. Mas e hoje, amados, hoje nós não podemos ver alguns altares sendo construídos de repente na porta da nossa cidade, na entrada da nossa cidade. De repente nós não podemos ver grandes deuses levantados. E por vezes não podemos nem destruí-los. Mas nós precisamos trazer uma reflexão para dentro de nós. Entender, será que nós temos levantado nossos dias alguns altares dentro do nosso coração, dentro da nossa vida? Temos servido a alguns deuses estranhos? Nós precisamos fazer essa reflexão para entender a quem eu tenho servido, para quem eu tenho vivido, com quem eu tenho andado. Qual verdadeiramente tem sido o meu Senhor? Quem tem governado a minha vida? O meu próprio eu?
E muitas vezes nós construímos um altar para o nosso eu, baseado, amados, muitas vezes nos nossos conceitos. Nossos conceitos, amado, ele vai ao encontro aos princípios da palavra de Deus. E muitas vezes nós rompemos os princípios da palavra de Deus, simplesmente porque nós temos um altar onde o nosso ego manda. E onde nossos conceitos falam mais altos do que a palavra de Deus. E por isso não temos vitória, temos sim angústias, temos tribulações, temos lutas, temos derrotas. Muitas vezes estabelecemos os caos na nossa própria vida, simplesmente por não obedecermos a palavra de Deus e viver os seus princípios. Porque o nosso ego, nosso eu, ele está sentado num trono que nós mesmo estabelecemos dentro do nosso coração. As pessoas não veem, é algo, amado, que somente nós podemos olhar para dentro do nosso interior, com a ajuda do Espírito Santo, e muitas vezes falar: Senhor, não é o Senhor que está reinando mais da minha vida, não é o Senhor que está governando mais a minha vida, mas sou eu, é o meu querer, é a minha vontade. E é difícil, amado, destruir alguns ídolos dessa forma, porque isso mexe muito com nós, mexe com o nosso orgulho, mexe com alguns valores que nós temos, mexe com nossos conceitos, com aquilo que nós temos como verdades na nossa vida. Mas quando nós colocamos ante a palavra de Deus, nós somos confrontados. E todas as vezes que somos confrontados com a verdade de Deus, amado, isso nos causa algumas tristeza, isso nos causa algum arrependimentos. E por que também não falar que causa algumas rebeliões? Por que não falar que muitas vezes nos rebelamos contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, contra a igreja que congregamos, contra pessoas que falam aquilo para nós? Quando nós estabelecemos alguns ídolos na nossa vida, com certeza, amado, é porque nós tiramos o Senhor do lugar que lhe é devido. Asa, ele fez uma purificação no seu reino, ele fez uma purificação em Judá. Por outro lado, amado, esses deuses, eles são fáceis de serem vistos. Essas estátuas, esses altos, eram fáceis de serem observados. Por outro lado, a nação de Israel, ela teve um costume, que era um costume pagão das nações circunvizinhas e também de Israel, que era cultuar deuses dulares. Eram pequenas imagens. E aí está outro perigo, amados. Às vezes nós não temos grandes estátuas na nossa vida, mas nós temos pequenos deuses, pequenas imagens, pequenos ídolos. Coisas pequenas que a gente fala assim: isso não afeta a minha fé, isso não afeta a minha comunhão com Deus. Mas, amado, que nós temos comunhão todos os dias com isso. Tanto é que era chamado ídolo do lar, que estava dentro de casa. Nós precisamos ter alguns cuidados na nossa vida. Asa decidiu obedecer a Deus e tirar aquilo, amado, que se opunhava entre ele e o seu Deus. E nós também precisamos ter tal atitudes na nossa vida, no nosso dia a dia. O que tem me afastado de Deus, o que tem me separado de Deus, e eu preciso remover essas coisas da minha vida, eu preciso destruir, eu preciso tirar. E a Asa toma atitudes semelhantes a essa. Por isso que ele fez o que era bom e reto diante de Deus. Por isso que nos seus primeiros anos do seu reinado, ele agradou ao seu Deus. E nós precisamos também agradar ao nosso Deus. Precisamos estabelecer, de fato, um altar de serviço, de adoração ao Senhor. Todas as vezes, amado, que nós levantamos um altar, com certeza, juntamente com esse altar, nós levantamos também um Deus, que pode não ser o Deus verdadeiro, o Deus a quem servimos e a quem devemos obediência. Asa, na sua obediência a Deus, no seu caminhar com Deus, no versículo 4, a palavra de Deus diz que ele ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos do Senhor. Isso é tremendo, amados, porque quando Deus toca na nossa vida, quando Deus transforma a nossa vida, quando nós temos um altar estabelecido no nosso coração, de adoração, de louvor ao Senhor, a nossa vida ela começa a tocar a vida das pessoas.
Então Asa, ele diz para toda a nação: busquem ao Senhor. Mas não somente isso, amados, porque muitas vezes nós falamos isso para as pessoas: busquem a Deus, mas esquecemos de complementar e falar: mas vocês precisam também buscar os mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós levamos as pessoas só a olhar para aquilo que Deus tem para dar, mas não levamos as pessoas a olhar a Deus para aquilo que verdadeiramente Ele é. E Asa diz para a sua nação: busca o Senhor, mas também vivam os princípios da sua palavra. É aí que vai consistir os benefícios da obediência a Deus. É aí que você terá paz, é aí que você terá alegria. É aí que Deus estará contigo nas tuas lutas, nas tuas batalhas. Não podemos, amados, viver o Evangelho baseado somente naquilo que Deus pode fazer, ou naquilo que Deus pode me dar. Mas precisamos, acima de tudo, viver o Evangelho pautado, amados, nos princípios da palavra de Deus. Eu percebo que aqui nós nos tornamos evangelistas. Sabe por quê? Porque quando Deus toca em nós, nós tocamos em outras pessoas. Anunciamos o reino de Deus através das nossas próprias vidas. Anunciamos o reino de Deus através de quem somos e através de que nós fazemos. As pessoas conseguem ver Jesus em nós. Nós conseguimos refletir a imagem e a semelhança do Senhor quando nós vivemos os princípios da palavra de Deus. As pessoas serão tocadas, a nossa casa será tocada. Os ídolos que muitas vezes estão estabelecidos dentro da nossa casa serão removidos. Quando nós decidirmos obedecer à voz de Deus. Versículo 5: também aboliu de todas as cidades de Judá o culto aos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Ou seja, amado, ele olhou para todos os cantos do seu reino. Precisamos, amado, nessa vida de obediência à palavra de Deus, ao princípio da palavra de Deus, aos seus mandamentos, sondar todas as áreas das nossas vidas, cada canto, amado, do nosso coração, cada aspecto da nossa vida, como nós temos vivido, como nós temos estabelecido o princípio da palavra de Deus no nosso casamento, na nossa vida financeira, no tratamento com nossos filhos, no relacionamento com as pessoas. Ali estão estabelecidos os princípios da palavra de Deus. Ali estão estabelecidas as verdades de Deus que nós precisamos viver. Quantas vezes, amados, aconselhando pessoas, a gente vê que aquela situação que se tornou tão difícil, tão grande, foi porque em algum momento o princípio da palavra de Deus foi rompido. O princípio da palavra de Deus foi quebrado. As pessoas deixaram de viver as verdades do Senhor. E só tem um remédio, amados, é realmente a gente se consertar diante do Senhor. Só tem um jeito, é o que Asa fez. Vou tirar os ídolos, vou olhar cada situação, cada coisa, vou mexer no que precisa ser mexido para que isso se adeque ao princípio do reino de Deus, para que a minha vida ela esteja alinhada diante daquilo que o Senhor diz na sua palavra. Quando as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida, por causa da nossa obediência a Deus, amado, vem a paz, vem a alegria, e vem as coisas cotidianas também. A Bíblia diz no versículo 6, que Asa, ele fortificou as cidades de Judá, que ele construiu, que ele estabeleceu alguns projetos. E é isso mesmo, quando a paz do Senhor vem sobre a nossa vida, os dias de paz, proporcionado por uma vida de obediência, é tempo, amado, de construir, é tempo de edificar, é tempo de construir, amado, verdadeiramente o altar a Deus, é tempo de edificar uma vida na rocha. Asa aqui, ele fala de coisas cotidianas, ele fala do cuidado que ele teve com a cidade. É tempo de nós estabelecermos alguns projetos na nossa vida e avançar na nossa vida financeira, avançar nos nossos estudos, avançar naquilo que nós temos como alguns projetos. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas sendo acrescentadas. E quando vem o acréscimo de Deus, não é tempo da gente ficar parado.
É tempo da gente reaver aquilo que nós precisamos, muitas vezes, para o nosso próprio benefício, para o benefício da nossa casa, para o benefício da nossa igreja. É tempo de construirmos e edificarmos. Quando a paz vem, não podemos simplesmente ficar parados. Agora eu estou em paz. Mas é tempo, sim, da gente reaver tantas e tantas coisas relacionadas tanto à vida espiritual quanto a coisas cotidianas. Amém? Só, amados, que quando nós estamos vivendo uma vida de obediência a Deus, quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, tem alguém que não fica feliz, não. Pode ter certeza, o inimigo ele vai se levantar. A Bíblia diz que Jó gozava de uma alegria tremenda com seus filhos, com a sua casa, com as suas riquezas, com seus bens. E um dia o inimigo foi lá cutucar. Olha, Deus, Jó só serve ao Senhor porque o Senhor deu todos os bens para ele. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele vai continuar te adorando. E não foi muito diferente com o rei Asa, amados. Versículo 9 do capítulo 14. A Bíblia diz que estava desfrutando da alegria, da paz que Deus tinha dado, e de repente se levanta Zera, o rei dos etíopes, e saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Aí o negócio ficou feio, amados. Asa tinha contado seu exército, ele também tinha um grande exército para batalhar. Quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, quando a crise vem, quando a situação difícil vem, é aí que a nossa obediência, amado, é testada. É aí que a nossa fé é testada. É aí que nós vamos provar quem nós é de fato diante de Deus e provar para nós mesmos quais altares nós temos levantado e a qual Deus nós servimos. Sabe, quando nós estamos desfrutando de um momento de alegria e de repente acontece algo, parece que rouba aquela alegria, rouba aquela paz. Foi o que aconteceu com Asa. Ele tinha estabelecido projetos de construir as suas cidades, de fazer o melhor para o seu povo, mas de repente não falava ele 1 milhão de problemas contra a vida dele. São situações difíceis, são crise. Por isso, amado, eu falei para vocês, vida de obediência a Deus não é uma garantia de uma vida de paz, mas é uma garantia de uma vida de vitória diante do Senhor. Asa, ele olha para aquela circunstância, ele vê toda aquela situação, toda aquela dificuldade. Quando nós obedecemos a Deus, amado, nós dependemos dele em toda e qualquer situação. Asa, ele tinha pelo menos 600 mil homens valentes, varões de guerra, homens dispostos a lutar até a morte. Mas Asa, mais uma vez, ele decidiu depender do Senhor. Uma vida de obediência fala disso, amado, de nós dependermos de Deus e muitas vezes não lutar nas nossas próprias forças. Quantas vezes e quantos prejuízos nós causamos a nós, as pessoas, porque nós tomamos atitudes precipitadas. Asa poderia ter dito, eu vou batalhar essa batalha com os meus soldados. Perderia a vida dos seus soldados, perderia o seu reino. Vida de obediência, amado, não é vida de precipitação. Quantas coisas na nossa vida, quantos erros nós cometemos, quantas perdas tivemos, porque nos precipitamos. Porque falamos, não, eu estou no caminho do Senhor, eu estou com o Senhor, estou andando com o Senhor. E já pensa, amado, que já está forte o suficiente para lutar sozinho. Eu não preciso mais de Deus. Mas Asa, ele toma uma atitude diferente. Asa, ele clama ao seu Deus. É interessante, amado, que algumas palavras na Bíblia, ela tem uns significados que, em situações oportunas, elas também nos trazem algumas revelações, ela fala um pouco além daquilo
que a gente poderia entender simplesmente lendo aqui. Por exemplo, esta palavra maresa, ela significa de frente. Ou seja, amado, o inimigo ele veio de frente e ele parou de frente ao exército do rei Asa. Sabe aquela situação que você fala, parece que não tem caminho para me escapar, não tem mais saída. Se formou uma muralha e fala, por onde eu vou sair disso? Por onde eu vou escapar dessa situação agora? Não tem como fazer mais um empréstimo no banco. Não posso mais contar com o irmão, com o que eu já contei muitas vezes. Eu não posso contar mais com ninguém, somente o Senhor. E a Bíblia diz que essa batalha ela se deu num vale chamado Zafatá. Essa palavra também ela tem um significado, amados. Ela significa torre de vigia. Quando eu olho para essas palavras, amado, eu procuro trazer um entendimento disso também. Sabe, amado, em algumas situações Deus vai te colocar no lugar mais alto para você ver muito mais longe. Se você estiver no temor, se você estiver na obediência da palavra de Deus, você vai ver com a lente de Deus. Você vai ver a vitória ainda que a barreira esteja bem de frente a você. Ainda que as impossibilidades, amado, elas existam e você não vê por onde ter saída. Mas quando nós tememos a Deus e vivemos o princípio da palavra dEle, Ele vai dar escape. Torre de vigia é um lugar alto, um lugar de uma visão ampliada. E em momentos como esse, amados, Deus vai ampliar nossas visões. Creio que foi por isso que Asa, ele recolheu os seus soldados. Ele falou, somente o Senhor poderá nos dar vitória. Torre de vigia é lugar de discernimento. É lugar de nós falar, eu posso ir para a batalha ou não. Eu posso fazer isso ou não. E nós precisamos, amados, estabelecer algumas torres na nossa vida. Uma torre de oração, uma torre de comunhão com Deus, uma torre de conhecimento da palavra do Senhor através de uma leitura cotidiana, de algo, amado, contínuo, para que venhamos aprender mais e mais a respeito desse Deus. Se Asa não tivesse conhecimento do seu Deus, se não andasse, se não estivesse com esse Deus, com certeza teria feito loucura. E restava para ele o mesmo que restou para as outras nações: angústias, tristezas, tormentos e aflições. Quando olhamos para o mundo aí fora, nós não vemos, nós vemos exatamente isso: aflições, angústias e tristezas. As pessoas sem saber o que fazer. E às vezes nós nos colocamos na mesma situação, amados. Asa está na mesma situação, o que fazer? Mas nós temos um Deus vivo e verdadeiro, ao qual nós conhecemos. E sabemos que Ele poderá nos dar a vitória em toda e qualquer situação. Desde que vivamos o princípio da Tua palavra. Desde que andemos nos Seus caminhos. Desde que temos a palavra dEle estabelecida na nossa própria vida. A Bíblia diz que Asa clama ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de Ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Sabe, amados, lendo esse versículo 11, dá para entender, amados, que Deus não faz de fato acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Não importa se é o fraco ou se é o forte, se é o grande ou se é o pequeno. O que importa, amado, é a nossa atitude diante dEle. Princípio de obediência. O etíope, ele poderia vencer aquela batalha se ele obedecesse a Deus, e a Asa não. Então o que vai fazer a diferença, amados, entre a vida de quem serve a Deus, de quem vive o princípio da palavra de Deus, é exatamente isso. Deus não faz exceção de pessoas, mas sim de atitudes. Quais têm sido as nossas atitudes diante do Senhor, diante da Sua palavra? Quando analisarmos a nossa vida, por que nós fracassamos em tais áreas da nossa vida? Por que eu fracassei em tal lugar? Olhemos para a palavra de Deus e vejamos, estão ali estabelecido o princípio da palavra de Deus ou não? Foram estabelecido, eu vivi o princípio ou não? Sabe, amados, Deus é fiel em toda a Tua palavra. E Ele sempre nos dará a vitória. Ainda que
tudo nos pareça impossível, o Senhor será conosco. Vamos pular para o capítulo 15, versículo 1. Embora Asa, amados, tivesse estabelecido todo esse princípio da palavra de Deus, vivido essas experiências com Deus, mais uma vez ele recebe uma orientação do profeta. A Bíblia diz no versículo 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor estará convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele o deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Vida com Deus, amado, vida cristã, é uma vida de crescimento, é uma vida de desenvolvimento, é uma vida, amado, que precisa de manutenção dia a dia. Eu tenho vivido com Deus hoje, eu vivi com Deus ontem, mas eu preciso viver com Deus amanhã. Eu preciso buscar o Senhor amanhã da mesma forma que eu busquei hoje. Eu não posso deixar para buscar Deus somente nos dias das minhas necessidades e das minhas aflições. Eu preciso buscar Deus constantemente. Eu preciso ter vida com Deus todos os dias. Deus precisa ser para mim como o ar que eu respiro. Senhor, eu preciso de Ti todos os dias, e eu busco a face do Senhor, através das minhas orações, da minha comunhão, do meu relacionamento com Ele. E o profeta faz essa advertência ao rei. E mais uma vez, aquele homem com o seu coração temente, ele vê as terras que ele tinha conquistado nessa batalha, ele vai lá, ele também tira os postos dos ídolos, ele desfaz os altares que Deus tinha estabelecido. E quantas vezes, amados, nós avançamos na nossa fé, porque quando Deus dá vitória para nós, a gente avança na nossa fé, a gente cresce mais um pouco. Mas nesse crescimento, nesse desenvolvimento, sabe que muitas vezes nós não permitimos que algumas coisas estranhas, alguns princípios estranhos, alguns conceitos, eles começam a entrar na nossa vida também. Mas ele adquiriu um território maior do que ele tinha, e ele foi lá, ele aboliu as imagens, ele foi lá, ele tirou os postos ídolos que lá estavam. E assim precisa ser a nossa vida. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, quanto mais nós crescemos nas coisas espirituais, amados, é preciso nós sondarmos também o terreno e o território ao qual nós estamos crescendo, ao qual nós estamos sendo desenvolvidos, para que conceitos, valores estranhos, amado, não tomem o lugar da palavra de Deus, para que o altar de fato ele esteja estabelecido. Nesse momento que Asa faz novamente essa verificação no seu reino, ele viu que no seu reino, amado, havia algo. Ele havia instituído a sua mãe também como rainha. Quantas coisas paralelas governam junto conosco, amado. Nós permitimos que algumas coisas paralelas governem junto conosco. E mais uma vez eu falo, por que não falar de alguns conceitos que nós temos, algumas opiniões formadas, que nós não abrimos mão delas? O que está governando, né, a nossa vida junto com o Senhor? Por que não falar mais uma vez do nosso eu? Eu cresci tanto na minha fé e no conhecimento que eu já não escuto o que o profeta mais fala. Asa já havia crescido, ele de repente fala assim: não quero ouvir mais o que você tem a dizer, profeta. Não quero mais conhecer algumas coisas que vêm ao desencontro do meu querer. Precisamos dar manutenção na nossa vida cristã, dia após dia. Precisamos ter o cuidado de viver esses princípios. Asa viveu uma vida de obediência à palavra de Deus. E enquanto ele viveu os princípios da palavra de Deus, amado, tudo foi bem para ele. Mas Asa era um homem semelhante a nós, que buscamos agradar a Deus, que buscamos viver os princípios da palavra de Deus.
mas que podemos também em algum momento, vamos falar, dar aquela escorregada. Asa, depois de tudo isso, a Bíblia diz que ele viveu 25 anos de paz no seu reinado. Mas no 36º ano do seu reinado, novamente Asa foi confrontado. Novamente Asa foi afrontado. Dessa vez por Baasa, rei de Israel. E são cuidados, amados, que nós precisamos ter na nossa vida cristã. A Bíblia fala que esse homem, nessa ocasião, parece que ele apagou tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha vivido diante do Senhor. E nessa ocasião, quando Baasa se levanta contra ele, cercando a sua nação com a construção de uma cidade, a Bíblia diz que ele simplesmente pega todo o tesouro da casa de Deus e o seu tesouro particular e negocia com o rei da Síria para que esse rei guerreasse com Israel. Se a vida, amado, de obediência, ela nos leva à paz, ela nos leva à bênção, a vida de desobediência, ela nos leva ao fracasso. A Bíblia diz que ele obteve vitória, porque o rei da Síria foi lá e guerreou e ganhou a guerra para ele. As guerras, amados, e as lutas que são colocadas diante de nós, são para nós lutar e não para outros. Muitas vezes nós terceirizamos algumas situações, terceirizamos, vamos falar para os pastores, terceirizamos para pessoas, nós somos culpa sobre um e sobre outros. Mas as lutas colocadas diante de nós, são lutas para nós lutarmos. E naquela ocasião, Asa desperdiçou a bênção de Deus, porque mais uma vez o profeta diz para ele, o que Deus tinha para te dar era muito mais do que isso. Deus ia entregar as nações nas suas mãos, Deus ia te dar a vitória, mas você jogou tudo fora. Às vezes, amado, a gente olha para a nossa vida e a gente vê sucesso em muitas áreas dela, mas sem os princípios da palavra de Deus estabelecido. Muitas vezes a gente justifica o fim pelos meios. Não, porque eu fiz assim, fiz daquele jeito e fiz de tal maneira. Mas se a palavra de Deus não está estabelecida ali, amados, com certeza essa vitória não glorificou a Deus e estamos fora do princípio da palavra do Senhor. Muitas vezes, quando nós, amados, deixamos de obedecer a Deus, deixamos de viver o princípio da palavra do Senhor, a gente começa a buscar meios para justificar os nossos fracassos, para justificar aquilo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que esse homem, que nos primeiros anos do seu reinado, teve uma vida tão brilhante, ele caiu doente e morreu doente, sem permitir ou sem buscar o Senhor. Que vivamos, amado, uma vida de obediência ao Senhor todos os dias da nossa vida. Quando vivemos os princípios da palavra de Deus, teremos paz. As lutas virão, as dificuldades virão, mas precisamos ter uma vida constante na nossa fé e na nossa obediência. Não quero aqui tirar os méritos da vida de Asa com essas palavras, que a própria Bíblia fala que ele fez o que era bom e reto diante do Senhor. Mas quero dizer, amados, que se nós não fizermos manutenção na nossa vida de obediência, na nossa vida de fé, com certeza, mais dias ou menos dia, nós vamos também escorregar. Mais dias ou menos dia, nós vamos trocar os pés pelas mãos. Nós vamos deixar de viver os princípios da palavra de Deus. Que fique para nós o que o profeta disse a Asa. O Senhor estará convosco enquanto vós
estais com ele. Se o buscardes, ele o deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Como temos vivido a nossa vida de fé diante do Senhor? Como temos vivido a nossa vida de obediência? Quais caminhos nós temos andado? Quais verdades temos estabelecido na nossa vida? Amados, eu parto para a conclusão dessa palavra. Gostaria de chamar os cantores para ministrar um louvor nesse momento, enquanto eu vou trazer a conclusão da palavra do Senhor. Glória a Deus. Como nós vimos, amado, um homem que teve uma vida, podemos dizer, bem sucedida, mas que não vacila no momento, deixou escapar as bênçãos das suas mãos. O profeta diz: o que Deus tinha para você era muito maior do que essa simples vitória que você teve. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. E às vezes, amado, é assim conosco também. Somos fortes em algumas áreas da nossa vida, decididos, determinados a viver o princípio da palavra de Deus. Mas quando vem as circunstâncias, vem as situações difíceis, vem o medo, vem o desespero, vem as angústias. Mas a recomendação é essa: continuemos crendo no Senhor, mesmo diante das mais diversas situações e circunstâncias que possamos viver na nossa vida. O Senhor é poderoso, amados, para nos dar a vitória. O Senhor é poderoso para nos levar a ver as circunstâncias de um lugar mais alto. Permaneçamos firmes e constantes, amado, na palavra de Deus, vivendo o princípio dela. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, poderíamos trazer essa reflexão nessa noite também. Depois de eu ter tirado os ídolos, depois de eu ter tido algumas vitórias, depois de eu ter conhecido ao Senhor, ter tido experiências com Ele, eu ainda preciso, amado, de Deus. Sempre precisarei. O apóstolo continua dizendo: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Permaneça inabalável diante das circunstâncias, amados, porque nós temos um Deus poderoso. Permanecemos inabaláveis e obedientes ao Senhor em meio a toda e qualquer circunstância que possamos enfrentar. Precisamos estar, pois, firmes e cingidos da verdade, vestindo a couraça da justiça. Precisamos estar calçados os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Precisamos sempre estar embraçados com o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Precisamos tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos, amado, levantar uma torre de vigia, falando da oração, da súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, amados, precisamos perseverar. Precisamos, amados, muitas vezes mexer em áreas das nossas vidas para agradarmos ao Senhor, para fazermos a vontade de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo sonde ao nosso coração, a nossa vida. Precisamos, amados, entregar essa chave desse coração na mão do Senhor, porque muitas vezes nós não queremos abrir áreas da nossa vida perante ao Senhor nosso Deus, para que ali ela seja tocada, para que ali o Senhor possa ver, para que ali o Senhor possa transformar. Só faz isso na vida, amado, quem quer crescer, quem quer desenvolver a fé, quem quer conhecer mais a Deus. Essa mesma história de Asa, amado, conta que ele, em meio a toda aquela reforma, ele repara, amados, ele refaz o altar do Senhor. Esse altar, amado, fala do altar de sacrifício, que é um altar, amado, que na vida de muitos crentes, na vida de muitas pessoas, ele está quebrado e ele precisa de restauração, porque nós não queremos abrir mão mais de nada pela causa do Senhor. Esse altar de sacrifício era onde os animais, amados, eram sacrificados perante ao Senhor. Fala da entrega, do tudo. É onde a gente perde um pouco de nós. Esse altar, ele precisa ser restabelecido no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Que vivemos dias, amados, onde não queremos abrir mão de nada pela causa do Senhor. Não queremos permitir que nada seja tirado de nós. Não estou falando de coisas financeiras, mas estou falando, amados, muitas vezes do nosso ser, da nossa maneira de viver, dos nossos conceitos, daquilo que nós estabelecemos na nossa vida e que precisamos deixar nesse altar. O nosso orgulho precisa ser deixado nesse altar. A nossa indiferença diante das coisas de Deus precisa ser lançada nesse altar para ser ali queimado.
A nossa desobediência precisa ser deixada nesse altar. Mas antes de tudo, ele precisa ser restaurado. Mas ele fez isso na manutenção, amado, da nossa caminhada cristã, na manutenção da nossa vida com Deus. Precisamos parar algum momento, em algum lugar da nossa vida, da nossa história, para reaver alguns conceitos, alguns princípios, alguns valores da palavra de Deus, que nós deixamos de viver, que nós deixamos para trás, para que possamos ter uma vida reta e agradável diante do Senhor. É difícil, amados, é difícil permitir que a palavra de Deus toque na nossa vida, porque ela vai transformar, ela vai tirar algo. É como se nós estivéssemos perdendo alguma coisa, porque nós confiamos em nós mesmos, em muitas circunstâncias, em muitas situações das nossas vidas. Temos deixado de crer em Deus. Em muitas horas, em muitas circunstâncias, nós temos agido por nós mesmos, não temos permitido e nem ouvido a voz do Senhor falar conosco. Temos acumulado fracasso, enquanto a palavra de Deus fala que era para nós caminharmos de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. Temos caminhado de derrota em derrota, de tristeza em tristeza, de angústia em angústia. São muitas as preocupações que têm tomado o nosso coração, porque esse tempo era o tempo que nós deveríamos estar levantando altares diante do Senhor, de oração, de comunhão e de busca a Ele. Temos deixado de adorar e de servir a Deus, o Senhor. E Ele reclama pelas nossas orações, porque o ouvido desse Deus sempre estará atentos, inclinados a ouvir a voz do teu povo, dos teus servos, da tua igreja, para que tempo oportuno Ele responda. Quem clamará ao Senhor nestes dias? Quem clamará ao Deus Todo-Poderoso para que as situações sejam transformadas? Nossos olhos têm visto, nossos ouvidos têm ouvido o que temos feito. As murmurações têm tomado lugar das orações. Não temos nada a oferecer àqueles que nos pedem, porque muitas vezes não temos nem para nós mesmos. Não podemos estender as mãos, porque não temos o que oferecer, porque não temos buscado ao Senhor e não os temos achado como deveríamos. Nossas orações têm sido vazias, nosso clamor tem sido vazio. Perguntamos a nós mesmos por quem clamamos e por que clamamos. Falta-nos a fé, falta-nos o discernimento, falta-nos levantar esses altares diante de Deus, diante do Senhor. Quando queremos ver as circunstâncias mudadas, precisamos mudar as nossas atitudes diante de Deus. Com as mesmas atitudes, teremos os mesmos resultados. Vida de obediência, vida de busca ao Senhor, para que possamos ver nesses dias a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia. E isso possamos também compartilhar com aqueles que necessitam. Glórias nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Que
Teu Espírito, ó Deus, nos leve a olhar para dentro de nós mesmos, Senhor. Nos dê força, nos dê ânimos, nos dê, Deus, ousadia, coragem, Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Os dias que vivemos, Senhor, são de fato os dias maus. Não são bons, Senhor. Falta muitas coisas na nossa vida, Senhor. E reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti. Necessitamos do Senhor, meu Deus, da Tua presença, do Teu Espírito. Necessitamos, ó Deus, de um renovo. Necessitamos, ó Deus, ser tocados de novo pela Tua presença, Senhor. Necessitamos, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós mais uma vez, Senhor, e nos ajude, Senhor, nesta caminhada, Pai, porque queremos, ó Deus, prosseguir, Senhor, até o fim, Pai, diante da Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus.